Salve Maria Puríssima! Queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Eu me chamo Hélio Maria e essa é a nossa 12ª aula. Por que que nós devemos entregar a Nossa Senhora o nosso corpo com todos os membros e sentidos? Hélio Maria, quais são as vantagens de eu entregar o meu corpo com todos os membros e sentido sobre o cuidado e a direção de Nossa Senhora? É exatamente sobre isso que nós iremos falar na aula de hoje. E para entrar neste assunto, eu já quero te perguntar, você está preparado para a aula de hoje? Eu acho melhor você sentar, porque a aula de hoje vai ser uma aula com muita cajadada, isto é, com muita exortação. Lógico que essas exortações é para o nosso bem, para o crescimento da nossa fé, da nossa espiritualidade, sobretudo pela nossa busca pela santidade, uma vez que São Luís Maria Grignion de Montfort apresenta então exatamente esta consagração como um segredo de santidade. Esta é a nossa primeira vocação. O estado de vida pode ser o celibato, o sacerdócio, matrimonial, enfim, o estado pode ser esses, mas a primeira vocação nossa, sem dúvida nenhuma, é ser santo. Então, Nossa Senhora vai nos ajudar a vivermos esta santidade. Então, vamos ao que interessa em relação ao porquê que eu devo me consagrar e entregar o meu corpo com todos os seus membros e sentidos a Nossa Senhora. Eu quero começar aqui então citando uma passagem bíblica onde São Paulo nos ensina algo extremamente importante em relação ao nosso corpo. Assim então nos fala São Paulo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, isto é, o vosso culto espiritual. Então São Paulo está nos exortando a oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo a nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo São Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 12, não reine o pecado em vossos corpos mortais. Então, no nosso corpo não deve reinar o pecado, mas no nosso corpo deve reinar a santidade, aquilo que é a vontade de Deus para nós. E isso nós conseguimos enxergar até mesmo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, onde São Paulo fala o que é a vontade de Deus. São Paulo diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo santa e honestamente. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele nos pede quando Ele nos diz assim, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, é santo. Quando nós falamos de entregar o nosso corpo à Nossa Senhora, com todos os seus membros e sentido, vale a pena colocar aqui que o nosso corpo já é de Deus. Por isso nós vamos ter futuramente uma aula que vai dizer que esta consagração é uma perfeita renovação das promessas do batismo e que já no próprio batismo nós nos tornamos escravos de Deus. Por que eu estou falando isso? O seu corpo, o meu corpo já é de Deus, mas agora, por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora, por meio desta consagração, nós estamos ratificando esta entrega do nosso corpo. E por que, Hélio Maria, o nosso corpo já é dele? Basta ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando que eu me tornei, então, Hélio, templo do Espírito Santo? Aliás, quando que eu me tornei membros do corpo de Cristo, como diz São Paulo também, lá em 1 Coríntios 6, no versículo 15. A igreja nos ensina que no momento do batismo houve uma incorporação, ou seja, além de nós nascermos para a graça, houve uma incorporação. Em que sentido? Você foi incorporado na igreja. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, tanto eu quanto você, além de ter deixado de ser escravo do demônio e nos tornarmos escravos de Jesus, ali também nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Tem noção do que é isso? Será que eu e você, de fato, já paramos para meditar que nós somos membros do corpo de Cristo por sermos a igreja de nosso Senhor e que Ele é a cabeça da igreja e a igreja é os seus membros? Pois bem, por isso São Paulo vai pegar bem pesado quando ele diz lá em 1 Coríntios 6,15, já citado aqui, que ele diz, não sabeis que vossos corpos são membros do corpo de Cristo?
Tomareis porventura então membros de Cristo e farei membros de uma prostituta? Olha como São Paulo pega bem pesado. Então todas as vezes que nós pecamos contra o nosso corpo, quando nós pecamos pelo pecado da impureza, nós estamos na verdade cometendo um pecado de profanação. Se eu pegasse, Deus o livre e guarde, o Santíssimo Sacramento, o corpo de Cristo naquela hóstia consagrada, e eu amassasse na minha mão, ou jogasse no chão, pisasse em cima, era perigoso dos senhores me bater. Nossa, como que você faz isso? Que pecado horrível, que profanação que você está fazendo com o corpo de Deus. Pois bem, na teologia moral, nós aprendemos que todo pecado de impureza, todo pecado que nós cometemos no corpo, também é um pecado de profanação, porque eu e você somos membros do corpo de Cristo. Por isso nós devemos tomar um cuidado tremendo em relação a isso. E devemos tomar esse cuidado tremendo em relação a isso, uma vez que nós herdamos o pecado original de nossos pais, desde Adão e Eva. O nosso corpo e o nosso espírito viviam em harmonia, mas depois do pecado entra aquilo que a igreja chama de concupiscência da carne, a inclinação para pecar, para fazer o que é errado. São Paulo chega até a dizer que nessa briga que agora há depois do pecado entre o corpo e a alma deseja o que é espiritual, mas o corpo anseia e deseja aquilo que é carnal. Por isso, eu entregando a Nossa Senhora o meu corpo, com todos os seus membros e sentidos, ela vai me conceder uma graça especial. Lógico que também entra aqui a nossa parte, o nosso esforço. Não podemos pensar que a consagração é um toque de mágica, é um passo de mágica. Eu me consagrei, agora eu sou a pessoa mais impecável do mundo. Não, mas a consagração vai me ajudar. Por isso, São Luís fala sobre a importância do uso da cadeiazinha. Não que seja obrigatório, mas porque no batismo nós já entregamos o corpo, nós prometemos renunciar o demônio, aliás, nós renunciamos o demônio, o pecado e as suas obras, mas por que nós não vivemos isso? E aí vai dizer São Luís que o homem age mais pelo sentido, pelo que ele vê, pelo que ele toca. Então, além de consagrar o nosso corpo com todos os membros, nós também estamos consagrando os sentidos. E a cadeia é algo que faz eu ver, eu sinto, eu toco. Então, isso me faz relembrar o voto que eu fiz. E eu estou falando isso, e aqui eu quero exortar carinhosamente, porque a gente vê tantos consagrados cometendo pecados horríveis nesta área. E isso Nossa Senhora nos alertou em Fátima, lá em 1917, dizendo que um dos pecados que mais tem levado as almas para o inferno são os pecados da impureza. Por isso, meu irmão, eu e você precisamos consagrar também o nosso corpo, com todos os membros e sentidos a ela, pedindo a ela que nos conceda a graça, então, para nós vencermos esta grande guerra que agora há entre o corpo e a alma. E isso é tão sério porque vai dizer o próprio Santo Afonso Maria de Ligório que depois do pecado o nosso corpo é como um cavalo brabo, indomável. Se você não segurar firme as rédeas, ele vai te lançar ao chão. São Francisco de Assis dizia que o maior demônio que ele enfrentava era ele mesmo, ou seja, a sua carne. E por isso que hoje, mais do que nunca, nós precisamos lutar então contra isso. Veja então como é séria essa questão de não conservarmos o templo de Deus, que é o nosso corpo, na santidade e na pureza. Santo Ambrósio, ele lamentava, ele deplorava que Salomão ergueu um templo para Deus, mas antes de Salomão, ele deveria ter conservado o templo do Espírito Santo, o seu corpo que era a moradia de Deus, do que ter erguido somente um templo físico para Deus. Isso é algo que é muito sério. Então, agora mais do que nunca, eu preciso que o meu corpo, que os meus membros e os meus sentidos se tornem também escravo de Nossa Senhora. Por que isso? Vamos para algumas frases dos santos em relação ao perigo que é não lutar para dominar o seu corpo. Diz assim então aqui Santo Ambrósio: quem não renuncia à satisfação do seu corpo não pode agradar a Deus. Diz mais ainda Santo Agostinho: quem sujeita o espírito à carne é um monstro que caminha com a cabeça para baixo e os pés para cima. Continua ainda dizendo São Gregório que transigir com os apetites da carne outra coisa não é senão alimentar o inimigo. Por isso agora, irmãos, mais do que nunca nós devemos lutar, batalhar
Lembra, teu corpo não deve viver de maneira mimado. Seu corpo agora é um escravo. Escravo de quem? De Nossa Senhora. Então agora põe esse corpo para trabalhar. Trabalhar em prol do quê? Da nossa salvação, como diz o apóstolo São Paulo. Trabalhai na vossa salvação com tremor e temor. Outra coisa que eu queria falar, os membros, eu já falava um pouco sobre isso no vídeo anterior. Os meus olhos, né? Todo o meu corpo com todos os membros e sentidos. Um dos sentidos é os olhos. Então, também de lembrar que os meus olhos são escravos de Nossa Senhora. O que eu ando olhando? Muita coisa entra pelos olhos. Vai dizer, por exemplo, Santo Antão, que basta um olhar impuro para que se abra as portas do inferno. São Luís Gonzaga, quando ouviu essa frase, fez um voto, ele andava na rua olhando para o chão. Também um outro mariano fazia isso, que era São Domingos Sávio. Ele andava olhando para o chão e perguntavam para ele: Domingos, por que anda olhando para o chão? Ele dizia: porque quero ter os olhos santos para quando chegar no céu contemplar a Virgem Maria. Esse é um grande exemplo de alguém que soube fazer de todo o seu corpo, membros e sentidos, escravos de Nosso Senhor e também de Nossa Senhora. E também nos ensina Santo Agostinho dizendo que do olhar nasce o pensamento e do pensamento nós caímos na concupiscência. Então lembra que o meu olhar agora é todo de Jesus e de Nossa Senhora. O que eu ando olhando? Lembrar que os meus ouvidos, que também é um dos sentidos, é de Nossa Senhora. O que eu ando ouvindo? Lembrar que a minha boca é de Nossa Senhora. O que eu ando comendo, talvez de maneira muito exagerada, mas o que eu ando falando, quais tipos de piadas, talvez indecente, palavrão. Hoje está tão natural ver tantos católicos xingando. Tudo isso nós devemos entender que tudo isso está dentro desse contexto da consagração. Eu entrego o meu corpo, repito mais uma vez, com todos os seus membros e sentidos. E que Nossa Senhora então nos ajude, por meio da consagração, a fazer aquilo que Santo Tomás de Aquino nos diz, que nós devemos servir a Deus com o corpo e com a alma. E o corpo, de fato, ele é tão importante que São João Paulo II até desenvolveu a teologia do corpo. Vai dizer São João Crisóstomo, se eu não estou enganado, que o corpo também reza. Por isso que nós temos gestos litúrgicos na missa, que é a hora de estar sentado, a hora de estar em pé e a hora de estar ajoelhado. Cada ato, cada gesto do meu corpo simboliza algo. É uma oração que eu estou fazendo ali com o meu corpo. E para concluir então o nosso vídeo de hoje, eu quero citar aqui mais uma vez São Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso já não vos pertenceis. Você que é consagrado ou você que pensa em consagrar, cuidado com as roupas que você veste, cuidado. O nosso corpo já não nos pertence. Ele foi comprado por um alto preço. E que o alto preço foi esse? A morte de Cristo na cruz. Então, esquece aquilo que o mundo te ensina, as máximas do mundo, aquela conversinha fiada que diz assim, meu corpo e minhas regras. Não, não é seu corpo. O corpo já não te pertence e o corpo agora pertence a Jesus e também a Nossa Senhora pela nossa consagração total. Então, você que é consagrado, mesmo que não fôssemos consagrados, hein, gente? Nós devemos observar tudo isso que nós estamos meditando. Mas você que se consagrou, lembre-se disso. Você, homem e mulher, não seja ocasião de pecado para ninguém. Cuidado com as roupas que você veste. Cuidado com aquilo que você faz com seu corpo. Porque senão, nem sequer nós podemos rezar o Pai Nosso. Como eu vou dizer assim? E não nos deixeis cair em tentação, se eu sou uma tentação para o meu irmão. Então, que Nossa Senhora nos ajude a viver como consagrados, como pessoas que o corpo já não mais nos pertence, como pessoas que entendem o que é ser templo do Espírito Santo, santuário de Deus, habitação de Deus, que ela nos ensine a viver como pessoas que compreendem que o nosso corpo, que nós somos membros do corpo de Cristo, e eu não posso então fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.